Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus onipotente, dai ao vosso povo esperar vigilante a chegada do vosso Filho, para que, instruídos pelo próprio Salvador, corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dileto e amado ouvinte, a cruz do Senhor é a nossa força. Que esta sexta-feira encha seu coração de paz. Você, aqui da nossa Diocese de Formosa, você também que reza comigo de outros lugares, como é bom estarmos juntos, seja pela internet, seja pelo sistema de rádio. É bom começar amanhã rezando. E o programa Oração da Manhã quer ser uma pequena ajuda para que eu e você possamos iniciar o dia na presença de Deus. Seguindo as maravilhosas palavras de Santo Afonso Maria de Ligório para o tempo do Advento e Natal, nesta sexta-feira ele nos apresenta o tema: Na cruz acha-se a nossa salvação. E ele cita Provérbios 3,18. É a árvore de vida para aqueles que lançarem mão dela, e é bem-aventurado quem a não largar. Olha que bonito. Na cruz, diz Santo Afonso, acha-se a nossa salvação, a nossa força contra as tentações, o desapego dos prazeres terrenos. Na cruz, em suma, acha-se o verdadeiro amor de Deus. Mister é, pois, que nos resolvamos a carregar com paciência a cruz que Deus nos envia e a morrer nela por amor de Jesus Cristo, que morreu na sua por amor a nós. Não há outro caminho por onde se entra no céu, senão o da resignação nas tribulações até a morte. O meio para acharmos a paz nos próprios padecimentos é a uniformidade com a vontade divina. Se não usarmos deste meio, dirijamo-nos aonde quisermos, façamos quanto pudermos, mas não conseguiremos subtrair-nos ao peso da cruz. Ao contrário, se a carregarmos de boa vontade, a cruz nos levará ao céu e nos dará a paz nesta terra. O que faz quem rejeita a cruz? Aumenta-lhe o peso, mas quem a abraça e carrega com paciência, alivia-a e converte-a em doçura. Deus é profundo com todos aqueles que de boa vontade carregam a cruz para lhe agradarem. O padecimento não apraz a nossa natureza, porém, quando o amor divino reina num coração, falo aceitável. Se considerássemos bem o estado de felicidade que gozaremos no paraíso, se fôssemos fiéis a Deus em sofrimentos, sem lamentos, os trabalhos da vida, de certo não nos queixaríamos de Deus, que nos envia cruzes. Antes, haveríamos de lhas agradecer e até havíamos de pedir mais sofrimentos ainda. Se somos pecadores, devemos-nos consolar nas tribulações que vierem e pensar que Deus nos castiga na vida presente porque é isso sinal certo de que Ele quer livrar-nos do castigo eterno. Ai do pecador que goza de prosperidade na terra. Quem tiver de sofrer alguma grave tribulação, lance um olhar ao inferno merecido, e toda a pena se lhe afigurará leve. Se quisermos ser santos, devemos transformar o nosso gosto. Enquanto não chegarmos a achar doce o que é amargo e amargo o que é doce, nunca nos poderemos unir perfeitamente a Deus. Toda a nossa segurança e perfeição está em sofrermos com resignação todas as contrariedades que nos vierem cada dia, e em sofremo-las para agrado de Deus,
o que constitui o fim principal e mais nobre que podemos ter em vista em todas as nossas obras. Portanto, ofereçamo-nos sempre a Deus, prontos a carregar toda a cruz que nos queira enviar. Conservemo-nos sempre preparados para sofrer por seu amor todo o trabalho, a fim de que, quando nos venha algum, estejamos prontos a abraçá-lo. Quando se nos afigurar mais duro o peso da cruz, recorramos logo à oração para que Deus nos dê força para carregarmos com merecimento. Avivemos então, mais do que nunca, a nossa fé e lancemos um olhar sobre Jesus crucificado, que está agonizando na cruz por amor a nós. Lancemos também um olhar para o céu e lembremos-nos do que diz São Paulo, a saber que toda tribulação terrestre, por mais dura que seja, não está em proporção com a glória que Deus nos prepara na vida. Romanos 8,18. Eu penso, prezado ouvinte, que esta mensagem de Santo Afonso ela é forte. Muita gente não concorda. Aliás, nos nossos tempos, as pessoas querem ser cristãs, mas sem concordar com a exigência da vivência da fé. Nós queremos uma religião que não exige de nós sacrifício, que não exige penitência, que não exige jejum, que não exige carregar a cruz com paciência. Essa religião não existe. Ela não pode existir, porque não conforma com as exigências que a Sagrada Escritura coloca para nós. Essa é a verdade. Nós não podemos, como cristãos, como católicos, afrouxar a nossa vontade para que tudo seja do nosso agrado. Nós não podemos querer fazer a igreja ser o que nós queremos. Isso não existe, prezado ouvinte. A igreja, ela não existe nesse mundo, não foi instituída por Jesus para agradar a nossa vontade, agradar a nossa carnalidade, agradar os nossos desejos, a nossa futilidade. Tem tanta gente que nos nossos dias quer um cristianismo que não tem nada a ver com a cruz. Ah, eu não aceito o sofrimento. Ah, eu não aceito isso. Que leda bobagem. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai bater ao nosso coração. Vem mesmo, não tem como não vir. Seja no coração do pobre, do rico, de quem quer que seja. O sofrimento, a provação, sempre vai bater à nossa porta. E nós vamos nos preparar como? Vivendo as virtudes. A fé, a esperança, a caridade. São as virtudes que hoje são desprezadas, que pouca gente fala sobre elas, mas elas são o condão capaz de dar significado à nossa vida. Sem esta prática das virtudes que nós temos em Jesus e Maria Santíssima e nos santos, as mais vigorosas expressões de testemunho da prática das virtudes, para que nós também possamos vivê-las. Já Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, dizia que a felicidade do homem está na prática das virtudes. Eu creio nisso, porque Nosso Senhor deixou isso para nós. Abracemos nossa cruz com paciência, sem murmuração e sem querer refugá-la. Ele nos ajudará, a partir do presépio, a olhar sempre para a cruz e saber que ela é o instrumento da nossa redenção. Amém. A antífona da comunhão, que está no missal da missa de hoje, nos traz Filipenses 3, 20 e 21. Esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará, segundo sua condição gloriosa, a nossa humilde condição. Penso que esta citação bíblica é fundamental para compreendermos esta mensagem de hoje, a questão da cruz.
O nosso Deus não é um Deus elixir, não é um Deus que agrade aquilo que é resultado do pecado na nossa vida. O cristianismo não é uma religião para agradar a vontade dos homens, mas é para ajudar os homens a agradarem a Deus fazendo a vontade dele e não a nossa. Como as pessoas nos nossos tempos seguindo os mestres da suspeita, esses filósofos oblíquos, terríveis que nós tivemos nesses últimos 200 anos e que deixaram ideias tremendamente pagãs, hostis à fé, que vai devastando todo o patrimônio cristão ocidental. E tem gente que não acredita nisso. Tem sacerdote que não acredita nesse movimento cultural, nessa revolução cultural ateia, marxista, hedonista, que está varrendo os valores que foram edificados ao longo desses 20 séculos no nosso Ocidente. E muita gente diz, não, mas isso é coisa de fascismo, a gente precisa varrer isso. Mas o que você vai colocar no lugar? Mas geralmente esse tipo de gente ataca os outros com aquilo que são. Essa é a verdade. Esse já é um princípio que está lá no início da Revolução Marxista Russa. Já está lá. Você atacar o outro, acusando o outro daquilo que você é. O cristianismo não é uma brincadeira. O cristianismo não é um código de moral. Nada disso. O cristianismo é o mistério de Deus que se estampa em nós através do batismo, que nos configura a Cristo e nos mergulha no mistério da Santíssima Trindade. Abracemos nossa cruz, nossas dificuldades e sejamos felizes e fiéis a esse Deus que quer tudo de nós para o nosso bem e a nossa luz eterna. Assim seja. Senhor nosso Deus, que a palavra do Teu divino Filho e o exemplo dele encarnado na nossa realidade, a partir da manjedoura, da vida pública e da cruz, onde se estampou por nós em escárnio para nos salvar, nos ajude a crer. Nos ajude a entender com os óculos da fé as realidades deste mundo tão cruel e tão perverso. Fica conosco, Senhor, e revista-nos com a Tua graça que nos levará ao amor e à justiça, à fé e à esperança. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Abençoada sexta-feira e até amanhã, se Ele nos permitir.